Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui trabalhando direitos humanos na nossa caminhada aí para entender essa matéria de maneira simples, objetiva, direta ao ponto, para que você consiga acertar aí as questões que vão aparecer na sua prova, tá? E vamos passar agora para um novo tópico, um novo assunto. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. A gente vai falar sobre o nosso Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, tá? Então esse assunto aqui, ele é um assunto um tanto quanto genérico, tá bom? O que significa dizer isso, professor? Porque a forma com que a banca coloca no edital Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, ela é uma forma bastante genérica. Por quê? Porque aqui nós podemos ter muita coisa, né? Nós podemos tratar de todo o sistema, né? Como a gente vai ver mais adiante, né? Então, o sistema internacional, na verdade, ele é um sistema que é subdividido em três tipos, em dois tipos, na verdade, né? Nós temos o chamado sistema global ou mundial, capitaneado pela ONU, né? E nós temos os sistemas regionais, que vão se dividir basicamente no sistema americano, no sistema europeu e no sistema africano, beleza? Qual que é a ideia aqui? Cada um desses sistemas, né, vai ter uma atribuição ali local, né, trabalhando com relação a países de determinada localidade. Eles são interligados, um não exclui o outro, não há hierarquia entre eles, e eu tenho o da ONU, que é um sistema global, né, um sistema aí mais abrangente. Mas todos eles fazem parte do sistema internacional. Todos eles têm os seus documentos, as suas convenções, a sua história, as suas características, os seus órgãos, enfim. Então, assim, se ele fala sistema internacional, a gente não tem como estudar tudo isso aqui, porque seria basicamente todo o conteúdo de direitos humanos na órbita internacional de uma vez. Então, o entendimento que a gente vai adotar aqui é o entendimento que a banca quer que nós entendamos de maneira genérica essa disposição do sistema internacional. Entender o que é o sistema internacional, quais são os seus subsistemas, os sistemas regionais e o sistema global, né, de maneira abrangente, sem se aprofundar nos documentos de cada sistema, sem se aprofundar nos documentos regionais, até porque a banca traz expressamente algumas convenções e alguns tratados. Esse sim a gente vai estudar um a um. Agora, os tratados gerais, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que faz parte do sistema americano, né? Ele não está expresso no edital. Então, se ele não está expresso no edital, a gente não vai precisar entender exatamente o funcionamento desse pacto e da Corte Interamericana, por exemplo, de Direitos Humanos. Não faz sentido, né? Então, a gente teria que aprofundar nisso. Então, a gente vai falar aqui de maneira genérica, de maneira geral, a respeito do sistema internacional e suas principais características e depois sim entrar em detalhes em cada uma das convenções que são citadas. Inclusive, como a banca cita algumas convenções, nos faz entender que realmente o que ela quer é isso, que nós entendamos o sistema internacional e ela cita várias convenções, vários tratados, em especiais do sistema global. Então, aprofundamento será no sistema global, beleza? A gente vai dominar bem esse assunto aqui, bem tranquilo, aula mais light, mais rápida aqui, acredito que a gente consegue desenvolver bem esse raciocínio, beleza? Então, o sistema internacional, como eu já adiantei, né, é o conjunto de normas, instituições e procedimentos criados no âmbito internacional para garantir a observância dos direitos humanos fundamentais em todos os países que aderem a esses sistemas, né? Ele visa prevenir violações, assegurar a reparação e promover o respeito aos direitos inerentes a todas as pessoas, independentemente de nacionalidade, raça, gênero ou qualquer outra condição. Então aqui, né, esses sistemas, na verdade, eles atuam, eles existem como complemento às normas locais, né, dos países. Um dos grandes pontos que nós temos aqui, quando nós falamos até mesmo do direito internacional em si, né, e em especial da internacionalização dos direitos humanos, é a questão da soberania, né? Como cada país é soberano, esses sistemas normalmente eles não podem obrigar um país a obedecer ali às suas decisões ou às suas normativas, salvo se esses países aderirem a esses sistemas, né? A gente vai ver que existem algumas exceções aí que, por exemplo, a ONU enxerga que devem ser observadas e até em flexibilização à ideia da soberania, mas a regra geral é que cada país tem a sua lei e ele vai aderir ou não a esses institutos, a esses organismos internacionais, desde que eles aceitem, desde que ele
aceitam se submeter a esses organismos. Por exemplo, no Brasil, a partir da emenda constitucional 45, nós tivemos a submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional. Está lá no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. Opa, então nesse caso o Brasil aceitou submeter a essa jurisdição e a esse regramento. Aí beleza. A grande discussão, o grande ponto polêmico aí no âmbito internacional é quando o país não se filia, né? Não aceita, ele não se submete a esses organismos internacionais. Mas para a gente aqui é importante que a gente entenda mais ou menos como é o funcionamento deles, beleza? Então a importância desses sistemas, né, está no fato que, embora os direitos humanos tenham origem em normas internas, como regras gerais e fundamentais, seu respeito muitas vezes depende do controle internacional, sobretudo quando há regimes autoritários ou situações de violação sistemática no plano interno. E é lógico que daí os países, né, acabam de alguma forma, né, os países que defendem determinada ordem internacional, que defendem a prevalência dos direitos humanos, de democracia, enfim, vão de alguma forma exercer aí alguma influência, né, vão exercer influência política para que os países se adequem, né, que eles se filiem a essas instituições. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio da União Europeia, dos Estados Unidos, de grandes potências internacionais que podem até aplicar sanções aos países que não respeitem essas regras. Mas fato é que esse controle internacional, essa pressão internacional, muitas vezes vão servir aí como parâmetro para evitar, né, que regimes autoritários violem direitos humanos, né? E essas organizações internacionais muitas vezes vão poder ter a capacidade de dizer que em determinado país há ou não uma violação, ou aquilo que o país diz que está fazendo não reflete com aquilo que realmente acontece naquela sociedade, naquele país em especial, mas a ideia é da prevalência dos direitos humanos, até mesmo em situações extremas com intervenções militares. Nós temos lá, por exemplo, a ONU, que atua em algumas situações específicas ali, com crises humanitárias, como a gente vai ver em algumas vertentes dessa proteção internacional, ou até mesmo alguns países podem declarar guerra com relação a outros, justamente para garantir aí a prevalência dos direitos humanos. E esses organismos internacionais, esses sistemas regionais e o sistema global vão agir também nesse contexto. Então, é essa a importância, né, da instituição desses sistemas. Percebam que esses sistemas não estão, a gente vai ver mais adiante isso, mas eles não estão vinculados, eles não estão subordinados a nenhum país. São organismos internacionais, são pessoas jurídicas de direito internacional, né, reconhecidas pelo direito internacional como, desta forma, pelo menos a grande maioria delas, existem algumas nuances a respeito desse reconhecimento, inclusive em convenções, em tratados internacionais que reconhecem, por exemplo, a ONU, nesse sentido, a OEA e outros organismos internacionais, como sendo pessoas jurídicas de direito internacional, ou seja, que estaria ali basicamente no mesmo patamar de um país, né? Como se fosse o tratamento jurídico é semelhante a dado a um país, a esses organismos internacionais. Então eles têm autonomia, eles não estão hierarquicamente subordinados a nenhum país. É claro que tem os países instituidores, tem os países patrocinadores, que acabam tendo uma maior ou menor influência ali nas decisões, na composição, no funcionamento destes órgãos, mas formalmente falando não existiria essa submissão, justamente para garantir a independência desses organismos e desses sistemas. Bacana? Então, continuando aqui, né? Vamos falar rapidamente, antes de entrar em detalhes sobre essas instituições, né, sobre as vertentes de proteção internacional da pessoa humana. Então eu tenho basicamente 3 vertentes aqui. A primeira vertente é a proteção internacional dos direitos humanos, né, que é geral, justamente dentro dessa ideia global, né, que a gente falou aqui, e dos sistemas regionais, vão tratar de assuntos gerais com relação a direitos humanos, né? Com relação à proteção da dignidade da pessoa humana. A segunda vertente é a proteção dos refugiados, que vai buscar, obviamente que não de maneira separada, mas complementar, dar atenção a essas questões migratórias de refugiados, de asilados políticos, de refugiados em decorrência de catástrofes naturais, em regimes autoritários, em questões políticas, questões bélicas. Então, os refugiados, que seria esse contexto de migração, né? Migrante, refugiado não são sinônimos, mas é esse movimento de uma pessoa que deixa o seu país de origem para outro país em virtude de questões humanitárias, né? De questões que tem esse contexto político ou bélico ou catástrofe natural. Então, essa é uma vertente da proteção internacional. E a outra vertente
é com relação aos crimes, né? Com as cortes internacionais, né? Que vão tratar aí de situações de crimes de guerra, por exemplo, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade. É uma outra vertente. Então seria, na verdade, uns subtópicos aí mais especializados dessa proteção geral, dessa proteção global aí com relação aos direitos humanos, tá? Então são diversos mecanismos de tutela que podem ser convencionais ou não convencionais, a depender da previsão específica de tratados e convenções. Esses mecanismos convencionais são aqueles que têm previsão em tratado, ou seja, só vai ser aplicado em situações específicas previstas em tratados e com relação àqueles estados que aceitaram, né, esses mecanismos. E não convencionais são sem previsão, ou seja, situações em que esses organismos internacionais podem adotar medidas mesmo com relação a países que não aderiram, mesmo com relação a países que não aceitaram aquela jurisdição. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional pode declarar prisão, ou decretar uma prisão, ou declarar como criminoso de guerra um ditador, um autocrata de algum país, mesmo que esse país não tenha aderido ao Tribunal Penal Internacional, ele pode sofrer algumas sanções também nesse sentido. Então, quando eu falo em convencional, são mecanismos que há a bilateralidade e que o país aceita aquela condição. Não convencional é quando não há essa convenção, não há esse acordo e mesmo assim eu posso imprimir ali sanções ou de alguma forma atuar em caso concreto com relação a determinado país, beleza? Então perceba essa característica interessante que vai decorrer dessa própria ideia da universalidade dos direitos humanos, que em algumas situações específicas eu posso ter sanções, eu posso ter uma atuação, ainda que seja a exceção, com relação a países que não aderirem a esses organismos, tá bom? Isso aí são situações excepcionalíssimas, é óbvio que tem muita polêmica com relação a isso, porque ainda dentro do campo, dentro da ideia do direito internacional, ainda vigora a ideia da soberania estatal, mas nós temos aí ideias de superioridade das normas internacionais com relação às normas locais, quando houver conflito com os direitos humanos. Aí também aqui é bastante tema mais teórico, mais conceitual e mais relacionado ao direito internacional que não convém a gente entrar. Eu quero só simplesmente que você entenda que existem esses dois mecanismos, convencionais e não convencionais, dentro dessas vertentes de proteção, tá bom? Proteção internacional dos direitos humanos, né? Proteção internacional dos refugiados, que trata de proteção específica às pessoas que, fundado o temor de perseguição, foram obrigadas a deixar seu país de origem e buscam refúgio em outro território. A preocupação é garantir sua segurança, integralidade e direitos básicos diante da vulnerabilidade extrema que enfrentam, né? Então a gente vê aí várias crises migratórias aí com relação ao país, em especial ali do continente africano, do Oriente Médio, que tentam migrar para a Europa, para os Estados Unidos. Nós temos também o caso até da América Latina, uma corrente crescente migratória para os Estados Unidos por motivos, na maioria das vezes, econômicos, mas em alguns casos também políticos, como por exemplo, nós vivemos aqui com relação à Venezuela para o Brasil, a crise migratória de venezuelanos pedindo refúgio e buscando o Brasil em virtude de perseguição política ou questão econômica na Venezuela. Então isso acontece no decorrer do mundo, né, em diversas situações diferentes. Então uma das vertentes da proteção internacional dos direitos humanos é justamente o direito dos refugiados, beleza? Com relação aos crimes internacionais, né, visa assegurar que crimes de extrema gravidade contra a pessoa humana, como genocídio, crime contra a humanidade, crimes de guerra, agressão, não fiquem impunes, promovendo a responsabilização perante a justiça internacional, né? E aqui o tópico, né, o ponto mais relevante e mais famoso é o nosso Tribunal Penal Internacional, que foi estabelecido pelo Estatuto de Roma lá em 1998, né, que tem sede em Haia, e tem um contexto histórico chamado Tribunal de Nuremberg, né, que foi criado aí após a Segunda Guerra Mundial para julgar os criminosos de guerra. E nesse particular é importante a gente ressaltar que uma das disposições dos direitos humanos, inclusive um direito fundamental positivado no Brasil, é a vedação de criação de tribunais de exceção. O Tribunal de Nuremberg, né, que foi instituído justamente na cidade de Nuremberg, que era o centro do eixo nazista ali, a alta cúpula se concentrava em Nuremberg, né, inclusive tinha vários campos de concentração. A ideia foi criar um tribunal para julgar crimes
que já haviam acontecido anteriormente. Isso a gente chama de tribunal de exceção, ou tribunal ad hoc, ou seja, é um tribunal criado para julgar fatos que já aconteceram. Isso é visto como uma violação também dos direitos humanos. No caso do Brasil, nós temos a vedação do tribunal de exceção. Quer dizer, eu não posso criar um tribunal para julgar algo que já ocorreu. Ou seja, é você criar um tribunal para julgar uma situação específica. Isso viola a nossa Constituição Federal. Então, por isso que surge a ideia de ter um Tribunal Penal Internacional já instituído, já criado para julgar futuros crimes de guerra. Né? Por isso que nós temos o Tribunal Penal Internacional, que o Brasil, inclusive, manifestou adesão lá pela emenda constitucional número 45, beleza? Tudo bem? Então, é para isso que vai servir esses tribunais internacionais, para evitar que isso ocorra. Tá, professor, mas na época? Então, na época era o que dava para ser feito, né? Porque era algo inédito. Mas a partir de então, criou-se justamente essa conscientização, essa preocupação para evitar que isso ocorra. Portanto, nós temos os tribunais, o Tribunal Penal Internacional, e pode haver outros tribunais também, justamente nessa vertente de combate a crimes contra direitos humanos na órbita internacional. Aqui nós temos várias características, eles são subsidiários, eles vão atuar apenas quando a jurisdição interna não for suficiente ou não houver possibilidade de combate a esses tipos de crimes. Então a gente não precisa entrar nesse detalhe, como a gente já falou anteriormente, mas é importante que você entenda esse contexto aí só do fluxo aqui dos crimes internacionais e a sua importância diante desse conceito, beleza? Então aqui um quadrinho, um resumo para você. Essas vertentes foram instituídas lá na Convenção de Viena de 1993, né, essa segunda Conferência Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde houve essa divisão aí entre essas vertentes, né, do direito internacional dos direitos humanos, do direito internacional dos refugiados e o direito internacional humanitário também mais específico, tá? Então aqui, ó, humanitário vai ser essa ideia do criminal, né? Conflitos específicos, como por exemplo a Convenção de Genebra de 49, tem a ver aqui com guerra, né? Aqui humanitário bélico, né? Ou crimes contra a humanidade. Os refugiados mais específicos, né? A proteção do refugiado desde a saída do seu local de residência, a concessão de eventual refúgio e eventual término, lá em 1951, o principal documento. E nós temos o mais abrangente aqui, né? A proteção internacional dos direitos humanos, que vai englobar direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, né, na órbita global, capitaneado e iniciado pela ONU em 45 e, por exemplo, na Organização dos Estados Americanos em 48, tá? Então essas são algumas vertentes aí a respeito dos direitos, desta proteção internacional dos direitos humanos, nessas três vertentes. Então aqui é só um subtópico que eu quis abrir com você a respeito do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, que seria mais ou menos esse aqui, né? Mas se a prova quiser aprofundar um pouquinho, você já sabe que existem essas duas subvertentes que fazem parte do sistema internacional. Quer dizer, não é separado, estão englobadas dentro do sistema internacional, seja o sistema da ONU, o sistema global, seja dentro dos sistemas regionais, mas com essas vertentes, com essas especializações, digamos assim, com relação a essas temáticas. Bacana? Tranquilidade? Vamos fazer um intervalinho rápido aí, para depois a gente falar aqui da estrutura internacional de proteção dos direitos humanos, desse sistema internacional aí, indo direto ao ponto aí do seu edital realmente agora, feita essa pequena introdução. Toma uma água, dá uma relaxada, vai ao banheiro e volta aqui para a gente continuar conversando.